Glória a Deus. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, que o Espírito Santo do Senhor, que habita nosso coração, esteja nesse exato momento falando profundamente a sua vida. Minha oração é que o Espírito que inspirou a palavra de hoje esteja iluminando nosso coração e mente para podermos tirar proveito da palavra santa. Hoje eu quero dar sequência a nossos estudos, nossas mensagens aqui no livro de Atos dos Apóstolos, e conforme eu tenho chamado, Atos do Espírito Santo. Quero continuar tratando a respeito do Evangelho no poder do Espírito Santo. E hoje eu quero falar do testemunho da igreja sob o poder do Espírito Santo em Jerusalém. Então o texto hoje é capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 5, versículo 42. É um texto para você ler durante a semana, várias vezes, e meditar. Apenas para o início da nossa reflexão, eu quero ler os versículos de 1 até o versículo 12 hoje. Então, abra aí, e depois em casa você vai ler até o versículo 42 do capítulo 5. Primeira parte do testemunho da igreja sobre o Espírito Santo, ainda na cidade de Jerusalém. Vocês se lembram muito bem que a ordem de Jesus é que eles esperassem ser revestidos do poder do Espírito Santo, e uma vez revestidos, eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Em obediência à palavra de Jesus, eles começam agora a testemunhar em Jerusalém. Portanto, eles vão testemunhar sob, ou seja, debaixo do poder, da autoridade do Espírito Santo de Deus. E começa aí no capítulo 3, versículo 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo, e aqueles que quiserem está aí na tela, vocês podem acompanhar aí também. Diz assim a palavra de Deus: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele, o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Até aí, e eu explico o restante da história. Conforme eu disse, que a graça de Deus encha o coração de cada um nessa noite, em o nome de Jesus. Faça a sua oração, pedindo a unção do Espírito Santo na sua vida, porque nós estamos falando da igreja cheia do Espírito Santo. E conforme vimos anteriormente, a igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esta é a igreja cheia do Espírito Santo. E essa igreja cheia do Espírito Santo começa a testemunhar em Jerusalém. E a Bíblia diz que com grande poder, capítulo 4, verso 33, eles davam testemunho. E em Jerusalém, na realidade, o testemunho da igreja em Jerusalém vai até o capítulo 7, versículo 60. Então hoje eu vou ver e estudar com os irmãos a primeira parte desse testemunho. Essa primeira parte liderada mais pelos apóstolos. A segunda parte nós vamos ter a presença de diáconos e evangelistas, mas ainda em Jerusalém. Então pode marcar na sua Bíblia. Do capítulo 3 até o capítulo 7, nós temos aí
o testemunho da igreja sob o Espírito Santo na cidade de Jerusalém. E o nosso texto, conforme acabamos de ler, começa da seguinte maneira: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. No contexto judaico, o dia era dividido em 4 horas ou em 4 períodos. E conforme o próprio Senhor Jesus disse, na realidade o judeu entendia o dia com o nascer do sol até o pôr do sol, de 6 horas da manhã, mais ou menos até as 18 horas. Conforme disse Jesus, o dia para o judeu tinha 12 horas. Jesus diz isso em João capítulo 11, verso 9. Não sabeis vós que o dia tem 12 horas? Disse Jesus. Então, de 6 da manhã às 18 horas. Normalmente, as horas mais importantes para o judeu era 9 horas da manhã, meio-dia e 3 da tarde. A terceira hora, a sexta hora e a nona hora na contagem do judeu. O judeu mais fervoroso, o judeu mais piedoso, ele normalmente orava 3 vezes ao dia. E principalmente nesses horários, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde. Os demais normalmente iam ao templo às 9 horas da manhã e às 3 da tarde para a oração da tarde. O nosso texto diz aqui que às 15 horas, ou seja, às 3 da tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração da tarde. Em chegando ao templo, diz-nos o texto que eles observaram, que eles viram um homem sendo levado, um homem coxo de nascença, ou seja, coxo desde o ventre da sua mãe, sendo levado e colocado lá perto da porta formosa para pedir esmolas. Mas aqui eu gostaria de fazer uma consideração com os irmãos, e quem quiser anotar, pode anotar. Na Bíblia, no Novo Testamento, aleijado e coxo tem uma diferença muito grande. As palavras são diferentes e são usadas em contexto diferente. Nós podemos dizer que na Bíblia todo coxo é aleijado, mas nem todo aleijado é coxo. E eu explico para vocês o que as palavras significam. A palavra normalmente usada na Bíblia para aleijado significa alguém que tem um membro torto, deformado, ou tem alguma incapacidade em alguns dos seus membros. Já a palavra no Novo Testamento usada para coxo é alguém que tem a falta de alguma coisa. Ou seja, a palavra usada significa privado de algum membro ou com algum membro com absoluta incapacidade de ser usado. Ou seja, não tem nenhuma serventia, não tem conserto. Esse era o coxo. E é isto que a palavra no Novo Testamento significa. Por isso que o texto diz que esse homem coxo de nascença, ou seja, nasceu dessa maneira, nasceu com essa deformidade, nasceu com a falta de algum membro ou com algum membro absolutamente sem serventia. E este homem era levado, o texto diz que era levado, ou seja, estava sendo levado. E o uso do verbo aqui no tempo imperfeito significa que isto era uma rotina. E conforme diz a Bíblia, era uma rotina diária. Ou seja, todos os dias alguém ou algumas pessoas levavam aquele homem lá para o templo e o colocava lá pertinho da porta chamada Formosa. 3 lugares na época bíblica eram estratégicos para as pessoas pedirem esmolas. Primeiro, na frente da casa de algum rico. E, às vezes, aquele rico, por peso de consciência, dava uma esmola mais generosa. Segundo lugar que aparece sempre na Bíblia é nas estradas principais, especialmente saindo da cidade. Então, as pessoas faziam comércio e muitos daqueles comerciantes, por terem sido bem-sucedidos numa determinada cidade, quando estavam saindo, resolviam ser generosos e davam, então, algumas esmolas. Por isso que Bartimeu estava na saída de Jericó pedindo esmolas. E o terceiro lugar, e na realidade o mais estratégico, o melhor lugar para se pedir esmolas na época bíblica, era no pátio do templo, e principalmente aqui na chamada Porta Formosa. Essa era estratégica, né? E as pessoas iam lá orar, ou adorar, etc. E naquele momento de comunhão com Deus, e até com a consciência pesada, muitos davam esmolas generosas, então eles preferiam ficar ali. E esse homem era levado para lá todos os dias. Outra coisa que fica claro para nós, no contexto dessa história, desse coxo de nascença, que certamente ele era de família pobre. E é por isso que todos os dias, conforme diz o verbo, todos os dias ele tinha que ser levado para lá, para pedir esmolas, senão morreria de fome.
Então a expectativa dele, quando levado ao templo, de fato não era. Ele não foi, não ia dia nenhum por causa da sua fé ou por causa de alguma esperança de receber algo que mudasse a sua vida, que transformasse a sua vida. Não, na realidade ele ia para lá para receber alguma esmola para lhe garantir a sobrevivência de mais um dia. Esta que era a realidade. Então ele não foi para ali por causa da fé ou por causa da esperança. Não, ele foi lá para sobreviver mais um dia. Capítulo 3 de Atos, versículo 1 até o versículo 12, ou versículo 10, mais propriamente dito. Na realidade, o Espírito Santo está aí selecionando, e Lucas, movido pelo Espírito Santo, seleciona, então, um dos milagres. Né? Lá em Atos, capítulo 2, verso 43, diz que muitos deles eram feitos pelos apóstolos. E dentre esses muitos sinais e maravilhas, milagres poderosos, Lucas escolhe esse para narrar aí. Mas esse foi, de fato, um milagre estratégico, um milagre surpreendente e que vai aí gerar uma oportunidade muito grande. Na realidade, esse surpreendente milagre que aparece aí no início do capítulo 3, ele forma o pano de fundo para todo o capítulo 3 e todo o capítulo 4. Na realidade, os dois capítulos aí, eles vão girar em torno desse milagre que aconteceu lá na Porta Formosa do templo, por volta das 3 horas da tarde. E nós podemos aí observar algumas coisas maravilhosas a respeito deste milagre. Porque este milagre, ele na realidade reuniu, conforme diz o texto, uma multidão de curiosos e preparou-a para ouvir o sermão de Pedro. Observe aí que começa no versículo 12 e vai até o versículo 26. Então aí nós temos o segundo sermão pregado pelo apóstolo Pedro. O primeiro foi no dia do Pentecostes, que nós estudamos recentemente. Agora o segundo sermão. E o que gerou oportunidade para Pedro erguer a voz, chamar a atenção de todas as pessoas que estavam por ali e pregar mais um poderoso sermão, foi exatamente aquele milagre ali nas imediações da Porta Formosa do templo de Herodes. Outra coisa, esse milagre, ele confirma o ministério de Pedro e João. Ele deixa claro que, de fato, Pedro e João tinham sido autorizados por Deus. Mais tarde, o próprio Sinédrio vai ser obrigado a concordar, vai ser obrigado a aceitar, a confirmar, a declarar que, de fato, Pedro e João estiveram com Deus e tinham a unção de Deus. Então esse milagre também, ele abre essa porta para confirmar o ministério daqueles apóstolos. Depois, esse milagre suscita, diz o texto aí, versículo 10, a admiração e o assombro de muitas pessoas. E no capítulo 4, versículo 1 a 3, versículo 17, 18 e 21, aí suscita também a ira dos inimigos do evangelho. Toda vez que o cavalo branco vencer, os outros cavalos aparecem. Isso é que nós podemos aprender lá no Apocalipse. Toda vez que o evangelho do Senhor estiver vencendo, a perseguição vai surgir, os inimigos vão se levantar, vão rilhar os dentes, todas as vezes. Então o crente nunca na história pode se surpreender com nenhum tipo de perseguição. Quando a igreja for forte e quando a igreja estiver pregando no poder do Espírito Santo, o inimigo se levantará. Mas a Bíblia diz que o inferno não tem poder e não resistirá. As portas do inferno não resistirão à pregação da igreja. Então aqui, esse milagre mostra isso, que também ele suscitou a ira dos inimigos. Mas, poderosamente, como já tinha acontecido no dia do Pentecostes, esse milagre também, ele propiciou a conversão de muitos outros. Observe aí, capítulo 4, verso 4. Diz claramente aí, talvez mais de 1000 pessoas se converteram nesse segundo sermão. Porque no versículo 4 do capítulo 4 diz que agora o número passou para quase 5.000 pessoas. No final do sermão do Pentecostes eram 3.000 pessoas. Agora, já no próximo sermão, o número sobe para quase 5.000 pessoas. Então nós tivemos aí com a pregação que surgiu por causa desse milagre à Porta Formosa, lá diante da Porta Formosa, o número de convertidos sobe para quase 5.000 pessoas. Mas também esse milagre oportunizou
aos apóstolos Pedro e João o privilégio de testemunharem, cheios do Espírito Santo, diante das autoridades, as mesmas autoridades que crucificaram Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 8 até o versículo 12. Vocês vão ver aí os apóstolos diante das mesmas autoridades que crucificaram Jesus. E agora eles estavam dando testemunho a respeito da ressurreição de Jesus, da segunda vinda de Jesus, com toda ousadia, com coragem, com poder e com intrepidez. Capítulo 4, versículo 13, versículo 19, versículo 20. Mas outro detalhe interessante que esse milagre também proporcionou, ele inspirou temor. E como nós vimos no sermão anterior, temor aqui, reverência. Reverência pelo sentimento da presença do Senhor. Realmente o Espírito Santo do Senhor encheu aquele lugar, encheu o coração das pessoas que ali estavam. E o texto diz claramente que a vida de muitos foi dominada por um temor grandioso, por uma reverência grandiosa. E por causa disso, capítulo 4, verso 21, muitos começaram a adorar o Senhor. É exatamente isso, quando essa atmosfera espiritual, quando o Espírito Santo do Senhor está agindo, muitos são quebrantados e começam a verdadeiramente a adorar o Senhor. 4, 21. Também aquele milagre proporcionou muita oração. Por causa do milagre a igreja se pôs a orar. Capítulo 4, verso 24 até 31. Diz que a igreja começou a orar em virtude daquele milagre. E agora a igreja orando, mais milagres acontecem naquela igreja. Mas o texto diz também que aquele milagre proporcionou, inspirou a pregação do evangelho ainda mais. Começaram a proclamar mais ainda. Capítulo 4, verso 31 e 33. E o texto diz lá, com grande poder eles pregavam o evangelho. Né? Mega dinamis, ou seja, com grande poder, o poder de uma dinamite. Aqueles agora realmente cheios do Espírito Santo saíam a pregar e pregavam cada vez mais de forma ousada, de forma corajosa, contundente. O texto diz que aquele milagre os inspirou assim também. Mas além disso, o milagre também proporcionou, inspirou aqueles primeiros irmãos a comunhão. Capítulo 4, verso 32 a 37. E diz lá, em todos eles havia abundante graça. E abundante aí é mega. A mesma palavra usada para grande poder. Então, do mesmo jeito que aquele milagre os inspirou a uma reação de grande poder, também os inspirou a uma reação de grande graça, de abundante graça, de generosidade. Realmente, eles viram o mover do Espírito Santo de Deus. Mas sobre esse milagre, que é o pano de fundo do capítulo 3 e do capítulo 4, dentre tantos outros aspectos, nós podemos destacar alguns deles. Primeiro, nós temos aqui um verdadeiro milagre. E é verdadeiro não só porque está registrado na Bíblia, mas verdadeiro principalmente por causa de três situações. Um milagre, para ser verdadeiro, ele tem que ser sobrenatural. Aí é verdadeiro. Sobrenatural. Segundo, ele precisa ser real. Terceiro, ele tem que ser incontestável. E tudo isso acontece neste milagre. De fato, nós temos aqui uma ação sobrenatural de Deus. Eu não sei se estava faltando, ou se aquele tornozelo, aquele pé, ou aqueles pés nasceram tão atrofiados, tão com problema que não tinha jeito para médico nenhum consertar, não tinha jeito para homens. De fato, o que tinha acontecido ali era algo sobrenatural. Sobrenatural. Por isso que a palavra grega é clara aqui, não está falando de um aleijado, ou seja, alguém que tinha algum membro torto. Não, é alguém que realmente tinha um membro que não prestava para nada. E sobrenaturalmente agora, esses membros são fortalecidos, ele de um salto se põe em pé e com toda alegria entra com os apóstolos agora no templo para orar também e adorar o Senhor. Então nós temos aqui um milagre verdadeiro, sobrenatural.
sobrenatural. Mas nós temos também aqui um milagre real, real. As pessoas viram, as pessoas estavam ali, conheciam aquele homem. Muito tempo aquele homem estava ali. A Bíblia, nesse caso, não diz quantos anos, mas certamente por causa do verbo que aparece lá, há muito tempo. E eles puderam dar testemunho disso. Mas também foi um milagre aqui incontestável. Tão incontestável que até os inimigos do Evangelho, o Sinédrio, mais tarde, teve de admitir que tinha acontecido um milagre, que tinha acontecido um sinal incontestável. A Bíblia vai dizer lá adiante, no capítulo 4, verso 16, que o Sinédrio não pôde negá-lo, foi obrigado a reconhecê-lo. Isso é um milagre verdadeiro. É por isso que esse milagre foi tão importante, por isso que esse milagre foi escolhido pelo Espírito Santo para ser o pano de fundo dos capítulos 3 e 4. Segunda coisa, segundo aspecto que nós podemos destacar nesse milagre, é que esse milagre não foi feito pelo poder de Pedro. Ele não foi feito pelo poder de Pedro, mas pelo poder do Espírito Santo em o nome de Jesus, em o nome Onomá, em o nome de Jesus, significa pelo poder, pela autoridade de Jesus. Não de Pedro, mas pelo poder e autoridade de Jesus manifestados através do Espírito Santo de Deus, que estava com aqueles irmãos, que agia por meio daqueles irmãos. Meus queridos irmãos, em todo o Novo Testamento, e deveria ser assim também hoje, em todo o Novo Testamento, uma das principais características e uma das principais preocupações, a mais extrema preocupação de todos os pregadores do Novo Testamento, era com a exaltação do nome de Cristo. Não é à toa que na época da Reforma, os reformadores chegaram a dizer, soli deo gloria. Ou seja, os pregadores do Novo Testamento, mais do que tudo, eles se preocuparam com a glória de Deus, com o nome de Deus, com a exaltação do nome de Deus. Todos eles viveram a experiência de João Batista. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Diminuamos nós. Foi exatamente no nome de Cristo que eles batizaram. Capítulo 2, verso 38. Foi no nome de Cristo que eles curavam. Capítulo 3, versículo 6, versículo 16. Capítulo 4, versículo 10. Era no nome de Cristo que eles pregavam. Capítulo 5, verso 40. Capítulo 8, verso 12. Capítulo 9, verso 27 e 28. Foi no nome de Jesus que eles expulsavam demônios. Capítulo 16, verso 18. É no nome de Jesus que eles arriscaram a própria vida. Eles não temiam a morte. Capítulo 15, verso 26. O próprio concílio de Jerusalém, mais tarde, o presbitério de Jerusalém, elogiam a atitude de Barnabé e Paulo, que não temeram a própria morte, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver na Bíblia, por causa desse nome, Paulo expressou a sua disposição de morrer. Capítulo 20, verso 13. E de fato ele morreu, por causa do nome de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, por isso é que Pedro se antecipou para dizer que o que acabara de acontecer ali, primeiramente, não deveria ser novidade para os seus ouvintes. Observe bem que os ouvintes de Jesus e que estavam lá no templo, nós estamos aqui agora já ali nas imediações do pórtico de Salomão, né? De um alpendre de Salomão, e Pedro pregando, os seus ouvintes ali, a maioria absoluta era de judeus. E Pedro começa a dizer que aquilo que estava acontecendo ali não deveria ser novidade, principalmente para eles. E não deveria ser novidade por quê? Porque eles tinham obrigação de saber que o Deus de Israel é Deus de sinais, é Deus de milagres, é Deus de maravilhas. E é isso que está repleto de informação de informações no Novo Testamento. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, verso 22, 7, 19, 26, 8 e principalmente Josué 24, 17. Marque esse texto na sua Bíblia. Josué 24, 17.
No final da vida, Josué já estava com seus 110 anos quase. E ele reúne todo o povo para desafiar o povo para uma renovação da aliança. E ele chega aí no versículo 17 do capítulo 24 e diz assim, porque o Senhor com letras maiúsculas, ou seja, o Senhor da aliança, Yahvé, né, é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Quando Josué chama o povo para a aliança, ele diz, olha, nosso Deus é Deus de milagres. Nenhuma de suas palavras caiu por terra, disse Josué. E aí ele termina dizendo, olha, quanto a vocês, eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Esse milagre, Pedro está dizendo para eles, olha, vocês não deveriam estar admirados. Vocês deveriam saber que o nosso Deus é Deus de milagres. O nosso Deus é Deus de milagres. Pois bem, segunda coisa que nós podemos ver aqui é que Pedro quis deixar claro para eles que além daquilo não ser novidade, e não deveria ser novidade para eles, também não tinha nenhuma relação, pode anotar isso, não tinha nenhuma relação com mérito pessoal de Pedro. Pedro sabia e deixou claro aqui que nele, na vida dele, não existia nenhum poder e nem piedade pessoais que pudesse proporcionar a ele a capacidade de fazer aquele milagre. Ele sabia muito bem que nele não existia nenhum poder dele próprio para fazer aquilo que tinha acontecido. Com isso, Pedro está deixando claro, irmãos, está deixando claro que todo milagre verdadeiro é obra exclusiva de Deus. De Deus. Obra exclusiva de Deus. Tem muita gente hoje querendo usurpar o lugar de Deus e dizendo que fazem milagres. Pedro está deixando claro que quem faz milagres é Deus. É Deus. Então ele se apressa para dizer, olha, isso aí não tem relação comigo, com a minha piedade, isso aí não tem relação com o poder que porventura existe em mim. Não, não. Isso é obra de Deus, exclusivamente de Deus. Aliás, Pedro aproveita aquele milagre para dar testemunho de Cristo Jesus e deixar claro que Jesus Cristo é a única fonte, é o único fornecedor de qualquer bênção que tenha valor em essência. Qualquer bênção que tenha valor em essência, a fonte está em Cristo Jesus. A Bíblia diz que de Deus procede todo o dom perfeito. Tudo aquilo que vale a pena procede de Deus e somente de Deus. É nele que você tem que esperar, que eu tenho que esperar, que nós, a igreja, e a despeito do tempo que nós vivemos. Pedro deixa claro aqui que toda bênção que vale a pena procede de Jesus Cristo, principalmente duas delas, as mais importantes. Primeiro, o perdão dos pecados, capítulo 10, verso 43. E segundo, a salvação, capítulo 4, verso 12. Ele diz que não há outro nome, nem no céu e nem na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Você pode buscar a salvação em qualquer lugar, mas não vai encontrá-la. Porque só Jesus é a fonte da salvação. Pedro não perdeu a chance. Diante daquela situação, ele dá o testemunho. Olha, isso aí não foi eu quem realizou. Isso aí é obra de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a única fonte de salvação. Jesus Cristo é a única fonte de perdão. Fora de Jesus não há salvação. Fora de Jesus não há perdão. Pedro tira toda a atenção de si mesmo e de João e aponta exclusivamente para Jesus, para o seu poder. E ele está dizendo que foi pelo poder de Cristo que aquela cura se efetuou. Capítulo 3, verso 6, ele deixa claro aí. E
Pedro aproveita aquela oportunidade para exaltar o nome de Jesus. E dentre os muitos nomes de Jesus que aparecem no Novo Testamento, Pedro cita cinco deles, e principalmente os cinco que têm relação messiânica. E ele vai deixar claro que isto que aconteceu foi pelo poder de Jesus, o servo, Jesus, santo justo, príncipe da vida, Cristo. Ou seja, o Messias prometido. Pedro aproveita tudo aquilo para exaltar Jesus Cristo. Terceira coisa que nós podemos ver aí é que esse milagre, e aqui tem um detalhe interessante. Então, dos aspectos que Pedro resolveu ressaltar na sua mensagem daqueles milagres, ele ressalta, primeiramente, que aquele é um milagre verdadeiro, ou seja, que aquele milagre foi sobrenatural, real e incontestável. Ele destaca que aquele milagre não foi por obra dele, mas sim por obra de Jesus. Mas agora, em terceiro lugar, ele vai destacar que aquele milagre, ele não dependeu da fé do homem coxo de nascença. Olha que coisa interessante. Aquele milagre não dependeu da fé do coxo de nascença. Isso significa que a Bíblia nem sempre exige fé de quem recebe o milagre. Temos vários exemplos, né? Atos capítulo 9, verso 40. A ressurreição de Dorcas, por exemplo, né? Não dependeu da fé de Dorcas, ela estava morta. A ressurreição de Lázaro não dependeu da fé de Lázaro, ele estava morto, né? E vários outros casos. E isto acaba destituindo o homem de todo mérito, tirando do homem todo mérito. Qualquer bênção que acontecer na sua vida, não tem mérito seu, é exclusivamente de Deus. Pedro vai deixar isso claro. Embora nós temos alguns exemplos na Bíblia de milagres que aconteceram, que foram precedidos pela fé de quem recebeu aquele milagre. Por exemplo, um caso muito interessante é que também de um coxo, né? De um coxo. Eu tive de pregar tudinho aqui, porque o vento é forte aqui, né? De um coxo, lá no capítulo 14 de Atos, versículo 19. Lá na cidade de Listra, na Ásia Menor, quando Paulo estava pregando. E Deus usou o apóstolo Paulo para a cura de um coxo, como esse. E o texto diz lá, né, que tinha fé no coração daquele homem. E ele recebeu, então, esse milagre. Mas no versículo 12, nosso aqui, o apóstolo Pedro vai deixar claro, aqui no versículo 12 do capítulo 3, que embora sua fé, forte em Cristo Jesus, no Cristo ressurreto, né, na realidade, não lhe deu o direito de puxar para si o crédito daquela cura. Com certeza, no caso desse milagre, a fé aqui não foi a fé do coxo, mas sim a fé de Pedro e João. Nem por isso, Pedro e João reivindicaram para eles o crédito daquele milagre. Pelo contrário, eles disseram que aquilo aconteceu por causa do nome de Jesus Cristo, né? Foi Jesus que fortaleceu aquele homem. Foi Jesus que fez com que aquele homem ficasse de pé. A fé, segundo o apóstolo Pedro, que vem por meio de Jesus, é que deu saúde àquele homem e todos agora podiam ver e atestar aquilo. O quarto aspecto que Pedro ressalta aí é que todo milagre verdadeiro redunda em louvor a Deus. A bênção que vale a pena é aquela que vai mudar a sua vida. Não simplesmente mudou você de bairro, ou que te deu uma casa nova, ou um carro novo, ou um emprego novo. Não. A bênção que vale a pena é aquela que muda a sua vida. Aquele milagre que diz aqui claramente, redundou em louvor a Deus. Aquele homem agora alegre, ele pula de alegria, mas o texto diz que ele entra no templo louvando a Deus. Milagre verdadeiro é para a honra e glória de Deus, não de homens. Não para pastor nenhum ganhar dinheiro, ou isso, aquilo, outro, ou ficar famoso, ou colocar uma placa ali, aqui é a igreja dos milagres. Nada disso.
é para que o nome de Deus seja exaltado, seja louvado, seja engrandecido. E por último, podemos ver aí que o milagre verdadeiro abre portas para a pregação do Evangelho. Oportuniza momentos para a pregação do Evangelho. E Pedro não perdeu tempo. Não perdeu tempo. Ele aproveitou a oportunidade. E dirigindo-se ao povo, e pregou ali mais um sermão. Aliás, um sermão idêntico, bastante parecido com o que ele já tinha pregado. E ele vai, como no sermão anterior, chamar o povo agora ao arrependimento. Observe o versículo 19, capítulo 3. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Versículo 19. Conforme nós já vimos aqui, arrependimento significa conversão, ou seja, mudança de mente, mudança de direção, deixar para trás. Curioso que muitos dos judeus que estavam ali ouvindo o apóstolo Pedro, eles mesmos tinham poucas semanas atrás, menos de 2 meses, muitos deles ali, versículo 13, tinha traído o Senhor Jesus, versículo 13 e 14, tinham negado o Senhor Jesus, versículo 14, tinham rejeitado o Senhor Jesus, preferiram um marginal, um assassino, e preteriram Jesus, deixaram Jesus para lá. Muitos daqueles que estavam ali concordaram com a condenação de Jesus, portanto, mataram o Senhor Jesus. Conforme diz o apóstolo Pedro aqui no versículo 17, o autor da vida. E no versículo 17 ele diz ainda, mesmo que por ignorância, entretanto, diz o apóstolo Pedro, essa ignorância não os isenta da culpa. De fato, na visão da Bíblia, a ignorância não serve de desculpa, não justifica o culpado. Atos capítulo 17, verso 30, quando o apóstolo Paulo estava pregando lá em Atenas, lá no Areópago, ele se levanta e diz para todos aqueles lá que, de fato, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas a ordem é pregar a todos os homens para que todos eles se arrependam. Então a ignorância não justifica ninguém e não pode ser desculpa para ninguém. Por isso é que Pedro, mesmo que muitos de vocês tenham condenado Jesus, mesmo que muitos de vocês tenham traído Jesus, rejeitado Jesus, negado Jesus e até matado Jesus, e tenham feito isso por ignorância, mesmo assim, vocês são culpados e precisam se arrepender. Arrependei-vos, para que os vossos pecados sejam cancelados. E é por isso que Pedro vai dizer que a única solução para isso, o único remédio para isso, a única maneira deles se livrarem daquela dívida e tê-la cancelada, era através de Jesus Cristo, somente Jesus. Era através do arrependimento, da mudança de mente, e a mente mudada agora pudessem reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Ninguém que não reconheça, que não confesse com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor, tem a salvação. Mais tarde, escrevendo aos Romanos, Paulo diz isso, que nós temos que confessar com a boca que Jesus Cristo é Senhor, e temos que crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Senão não seremos salvos. Não seremos. E Pedro então disse isso para ele, arrependei-vos, para que os vossos pecados sejam cancelados. Olha que coisa maravilhosa. Capítulo 4, verso 4 agora, diz lá que diante daquele apelo, muitos dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens para quase 5.000 almas, 5.000 pessoas. Mas o milagre da cura daquele coxo de nascença não parou por aí. Ele continuou rendendo. Observe aí que do capítulo 4, agora do versículo 5 até o versículo 22, na verdade nós temos aí a continuação dessa história. Por causa da cura miraculosa, Pedro, João e provavelmente o próprio ex-coxo, agora
estavam presos. A Bíblia diz que esse homem coxo, esse ex-coxo, tinha cerca de 40 anos de idade. E agora Pedro, João e talvez ele também foram presos e passaram a noite no cárcere. No dia seguinte foram levados diante do Sinédrio. O Sinédrio era um tribunal dos judeus formado de 70 juízes. E eles tinham o poder para julgar, para condenar. Eles não podiam executar. Mas agora Pedro, João e aquele ex-coxo estava diante desse tribunal. E o texto faz questão de dizer, o Espírito Santo é detalhista, diz que esse tribunal era presidido por Anás e tinha o seu genro Caifás, que era considerado pelos romanos sumo sacerdote. Observe bem que de repente, né, cerca de 2 meses, Pedro e João estavam no mesmo lugar, diante das mesmas autoridades que Jesus tinha estado. Ou seja, lembre aqui comigo, olhe para mim, naquele pouco mais, cerca de 2 meses, Pedro e João estavam tomando do cálice de Jesus. Diante das mesmas autoridades que condenaram o Senhor Jesus. Mas eles não perderam a oportunidade. Agora, cheios do Espírito Santo, mesmo diante daquelas autoridades que eles sabiam que eram cruéis, eles aproveitaram para testemunhar. E Pedro, na força do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia que ele aproveitou para testemunhar. E o seu testemunho, em seu testemunho, ele destaca 2 fatos. Sigam comigo. 2 fatos. O primeiro deles, Pedro aproveita o milagre para dizer o seguinte: do mesmo jeito, olha a sabedoria que o Espírito Santo deu àquele homem que era iletrado, aquele pescador. Pedro, agora, cheio do Espírito Santo de Deus, olha o argumento dele, do mesmo jeito que o milagre da cura desse coxo de nascença é irrefutável, também a ressurreição de Jesus dentre os mortos é irrefutável. E ele então aproveita para pregar a respeito da ressurreição de Jesus. Esse que vocês mataram, Deus o ressuscitou. Aleluia. Deus o ressuscitou. Do mesmo jeito que vocês não podem refutar a cura desse coxo de nascença, vocês também não podem refutar a ressurreição de Jesus. Capítulo 4, verso 8 a 11, Pedro deixa claro isso. Jesus Cristo, Nazareno, a quem vós crucificastes, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Este Jesus, a pedra rejeitada por vós, os construtores, se tornou a pedra angular. Não perdeu a oportunidade. Segundo destaque de Pedro, mesmo diante daquelas autoridades, com seu pescoço já pertinho da guilhotina, mas ele não perdeu a oportunidade. Ressaltou a ressurreição de Jesus. Mas também, segundo lugar, ele vai deixar claro aí que por ser Jesus a pedra angular, não há esperança para homem nenhum fora de Jesus. Não há. Não há salvação em nenhum outro, somente em Jesus. Capítulo 4, verso 11 e 12. Pedro e João e aquele homem, com certeza, foram absolvidos, contudo, sob ameaças. Observe no texto, capítulo 4, verso 16 e 17. Mas quem está cheio do Espírito Santo de Deus não tem medo de ameaças. Capítulo 4, verso 19 a 20. Quem está cheio do Espírito Santo não tem medo de ameaças, não tem medo de vírus, não tem medo disso ou daquilo outro. Ele vai seguir em frente, testemunhando do Senhor, porque ele não tem medo da morte. Ele sabe que Jesus já venceu a morte. E o tempo que nos resta, nós temos que cumprir aquilo que ele planejou para nós. Então, o texto diz que Pedro, João e aquele homem, eles saíram dali, daquele tribunal. Ao invés de saírem dali cabisbaixo, ao invés de saírem dali temerosos, a Bíblia diz que eles saíram dali mais fortes ainda. E o texto diz, observe bem aí, né? Versículo 21, eles saíram glorificando. Vê se está escrito na sua Bíblia isso. Glorificando a Deus
pelo que acontecera. Não saíram dali reclamando. Senhor, nós estamos pregando o seu nome e estamos sofrendo isso tudo. Coitadinho de mim. Infeliz. Era melhor não estar aqui, Senhor. Não é nada disso. Eles saíram glorificando a Deus por tudo aquilo que tinha acontecido. Atos capítulo 4, versículo 23 até o versículo 31. Eles chegam lá na igreja. Os irmãos da igreja agora os recebem e juntos eles glorificam a Deus com uma poderosa oração. E nessa oração, olha a coisa mais bonita, uma das orações mais bonitas da Bíblia. Vocês vão poder observar aí, versículos 23 até o 31. Nessa oração, eles reconhecem a soberania de Deus, o Deus que soberanamente controla todas as coisas, controla tudo, controla todos, e sabe de tudo, e sabe de todos. Esse é o nosso Deus, o Deus poderoso. Então eles começam a orar e começam a agradecer a Deus que todas as coisas cooperam para a glória de Deus. Curiosamente, irmãos, observe bem esta oração e vê como nós falhamos muito hoje. Nessa oração, curiosamente, em momento nenhum os crentes reclamam das perseguições. Não. Em momento nenhum eles pediram a Deus para os livrar daquelas perseguições, nem daqueles perseguidores. Não oraram assim. Pelo contrário, eles pediram força, eles pediram intrepidez, eles pediram poder para continuarem testemunhando da ressurreição de Jesus Cristo. E a oração deles foi imediatamente atendida. Olha aí. Versículo 31, capítulo 4, diz lá, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O que eles pediram? Anunciar a palavra de Deus. Com o quê? Com intrepidez, com poder, com ousadia. Então, na realidade, meus queridos irmãos, a perseguição nunca foi problema para a igreja. Então você não precisa ficar aí com medo, se for acontecer isso, vai aquele outro, se o governo tal, aquilo. Nunca isso foi problema para a igreja. A perseguição nunca foi problema para a igreja. O que sempre foi problema para a igreja foi o pecado. Os crentes descomprometidos, isso foi problema para a igreja. Perseguição não. Tanto é que os crentes não pedem para ficar livre delas. Eles pedem para continuar pregando com ousadia, com poder, com autoridade. E essa oração Deus atende. Espírito Santo tremeu aquele lugar. O Espírito Santo encheu o coração daqueles irmãos. E ao invés deles ficarem com medo das ameaças lá do Sinédrio, das autoridades, e eles tinham até apanhado, já tinham sofrido, não ficaram com medo, saíram e continuaram pregando sob o poder do Espírito Santo em Jerusalém. A Bíblia diz claramente isso. Capítulo 4, versículo 32 até o 37. Nós podemos ver aí que termina esse capítulo 4. Lucas dando testemunho da unidade da igreja. Igreja que ora e experimenta unidade. Pode observar no mundo e no Brasil. As igrejas que estão aí dividindo com um monte de problema, crente brigando com o outro, etc. Vai lá ver a vida de oração daquela igreja. Vai lá. Mas Lucas termina o capítulo 4 dando esse testemunho, que aquela igreja de fato tinha unidade. O texto diz assim, era um o coração e a alma dos que creram. Nós podemos perceber que quando há essa unidade, três coisas são visíveis na igreja. Quando nós temos essa unidade, quando o texto diz, era um o coração e a alma dos que creram, três coisas acontecem na igreja visivelmente. Primeira, a sensibilidade dos membros. Diz o texto no versículo 34, nenhum necessitado havia entre eles. Tinha sensibilidade. Os membros observavam uns aos outros. Não ficavam esperando ninguém fazer alguma coisa. Faziam. Você viu o irmão passando por uma luta, você já ajudava. O outro se ajudava. Um estava precisando de oração, você ia lá orar. O outro está precisando, você já ia fazendo. De maneira que todos eram supridos. Tinha sensibilidade.
Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, falando da Santa Ceia, ele usa lá e exige um exame do corpo. E ele está falando, quando nós somos insensíveis, muitos estão morrendo no nosso meio, muitos estão fracos e ninguém está vendo. Cada um está preocupado com o seu umbigo. Essa igreja não tem a unidade verdadeira e não está sob a unção do Espírito Santo de Deus. Porque a igreja que tem a unção do Espírito Santo de Deus, ela tem sensibilidade. Segundo, manifesta poder. O texto diz que com grande poder os apóstolos davam testemunho, versículo 33. Manifesta poder. Então, quando nós realmente oramos ao Senhor e quando nós buscamos ao nosso Deus, nós de fato experimentamos esse dinamis de Deus. E terceiro, versículo 33, abundante graça, generosidade. O texto diz assim, Lucas fez questão de registrar, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. E aqui é uma verdade muito importante. De fato, tudo que nós temos nessa terra é transitório. Portanto, essencialmente não é nosso. O maior erro é você se agarrar, colocar o seu coração nas coisas transitórias. No Salmo 90, o Salmo de Moisés, ele diz lá, né, que Deus, de eternidade a eternidade, é Deus. Mas o restante, tudo passa e passa rapidamente. Então, é uma ilusão terrível você colocar o coração nas coisas desse mundo. Você vai ter mais prazer se você repartir. Você vai ter mais prazer se você for generoso. O próprio Jesus diz, segundo as palavras de Paulo, que é melhor dar do que receber. Uma igreja realmente sob o poder do Espírito Santo. Ela testemunha aqui dentro, sendo sensível, manifestando poder e também generosidade. Versículo 32. Aliás, versículo 34 e 35 diz lá que eles traziam e depositavam aos pés dos apóstolos. Mas a palavra trazia, o verbo aí, ele é muito interessante, que ele traz um sentido de voluntariedade, de dentro para fora, de trazer voluntariamente. Ninguém foi obrigado. Mas voluntariamente eles faziam isso. Barnabé não foi obrigado. Pedro não chegou para Barnabé e sugeriu que ele vendesse a propriedade dele e trouxesse o valor. Não, não. Espírito Santo é que tocou o coração de Barnabé. E ele fez daquela maneira. Generosidade. Aí nós podemos encerrar, caminhar para o final, no capítulo 5. Capítulo 5, do versículo de 1 a 10. Agora, no capítulo 5, nós temos uma outra realidade, mas ainda em Jerusalém. Ainda em Jerusalém. Agora já terminamos os aspectos daquele milagre poderoso. Agora, capítulo 5, de 1 a 10, nós temos aí Satanás atacando a igreja. Né? E aí nós temos a intensificação dos ataques, tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. E dos versículos 1 a 10, nós podemos ver Satanás atacando de dentro para fora, tentando desestabilizar a igreja de dentro para fora. Então nós temos a perseguição do mundo, nós temos a perseguição da carne, nós temos a perseguição de Satanás, do diabo. São três os inimigos, a carne, o mundo e Satanás. Então nós temos esse inimigo de dentro para fora, de fora para dentro, de cima para baixo. É assim que o crente vive. Mas agora, Satanás tentando desestabilizar a igreja de dentro para fora, e vai colocar no coração de Ananias e Safira uma vaidade, uma hipocrisia, mentira. E qual foi o objetivo? O objetivo daquilo era desestabilizar a unidade da igreja, era minar a seriedade do compromisso, do testemunho dos cristãos. Imagine bem se nada tivesse acontecido e eles tivessem passado ilesos. Quem comprou aquela propriedade sabia que tinha comprado para o X e iria ficar sabendo que eles falaram lá na igreja que na realidade venderam por tanto. Como é que ficaria o testemunho da igreja? Um crente mentiroso. E ainda hoje tem muitas pessoas dizendo que são crentes, são mentirosas. E a Bíblia diz em João 8,44 que a mentira é do diabo. O diabo atacando de dentro para fora para desestabilizar a igreja, para desmoralizar a igreja, o testemunho da igreja.
E eu costumo dizer que hoje no Brasil, diz as estatísticas, que nós já somos mais de 30 milhões de evangélicos. E, infelizmente, nunca fomos tantos, mas nunca fomos tão desmoralizados como temos sido hoje. E era isso que Satanás estava tentando fazer naquela igreja nascente, na chamada igreja primitiva. Mas lá ele não conseguiu. Lá ele não conseguiu. Não deu certo. Deus transformou aquele mal em bem. Olha o versículo 11 aí do capítulo 5. E marque na sua Bíblia. Diz lá: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Quais acontecimentos? A morte de Ananias e a morte de Safira por terem mentido ao Espírito Santo de Deus. Por terem sido hipócritas, por terem desejado uma glória que eles não tinham, por quererem uma posição que não era deles, por quererem ser exaltados pelos homens, por desejarem a glória dos homens, o reconhecimento dos homens, e todos aqueles que querem o reconhecimento dos homens terão apenas dos homens, não de Deus. Deu errado. Mas Deus transformou aquilo em bem. Aquele acontecimento moveu o coração do povo, ao invés de enfraquecê-los, os fortaleceu ainda mais. A igreja ficou mais forte. Olha os versículos 12 e 16. Por causa desse acontecimento, a igreja sai agora mais forte e vai proclamar o evangelho com mais força, com mais poder ainda. Deus transformou aquele mal em bem. Chegando ao final, capítulo 5, versículo 17 a 42. Não conseguindo enfraquecer a igreja de dentro para fora, Satanás agora investe de fora para dentro. De fora para dentro. E usando o sumo sacerdote, usando a seita dos saduceus, juntando os religiosos daquela época, se levanta contra os apóstolos, se levanta contra a liderança da igreja. Satanás ainda hoje usa essa estratégia. Quando ele não consegue vencer de um jeito, ele procura de outro, e muitas vezes atacando a liderança, muitas vezes querendo derrubar o pastor, querendo derrubar o líder. E o texto diz que veio então uma grande perseguição sobre os apóstolos. E eles são presos. Os apóstolos são presos. E mais um milagre acontece, porque Deus não desampara os seus. Olha aí no versículo 19. Eles prenderam os apóstolos. Mas o texto diz que de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse. Olha que coisa maravilhosa, agora digo eu, não o Senhor. Né? O anjo abriu a porta e disse para eles: volta para o trabalho. Volta para o trabalho. A ordem, pode ler o restante, a ordem diz aí, eles tinham que voltar para o templo e continuar pregando, e não ter medo de ninguém, de nada. Porque nem a prisão pode calar o povo de Deus. Não pode. Não pode, nem a morte. Porque aqueles que são fiéis, mesmo depois de morto, o testemunho deles continua. É isso que aconteceu com Abel. Mas o texto diz claramente que o anjo então abriu a porta e eles voltaram para o templo e continuaram a pregar. E aí, quando chega no versículo 27 desse capítulo 5, eles são presos novamente. E aí nós temos um novo interrogatório, mais uma oportunidade para Pedro testemunhar diante das autoridades. E dos versículos 29 ao 32, nós temos mais um testemunho. E nós podemos notar claramente aí que em momento nenhum, nem Pedro, nem João e nenhum dos apóstolos se defenderam. Nenhum momento eles ficaram preocupados com a situação deles. Não. Não. Assim como Deus não precisa que nenhum de vocês defenda Deus, o defenda. Não. Nós também, debaixo do poder do Espírito Santo, não precisamos nos defender, não. Nossa justiça é o nosso direito. É isto que a Bíblia diz claramente. Né? E eles, pelo contrário, nós podemos ver ali que eles... A preocupação deles era aproveitar aquela oportunidade e continuar testemunhando de Jesus Cristo. As autoridades ficaram enfurecidas. Versículo 33, e que queriam e decidiram matá-los. Mas de repente aparece no cenário um líder chamado Gamaliel e dá um conselho
que está em vigor até hoje. Esse Gamaliel foi o mesmo que era o mestre de Saulo, né? Depois o nosso grande apóstolo Paulo. E esse Gamaliel, então, lá no Sinédrio, ele dá o seguinte parecer. Ele cita alguns casos já ocorridos e diz, olha, vamos fazer o seguinte, deixa essa obra aí, deixa esse conselho aí. Se for de homens, ele vai perecer. Se for de Deus, não. E se for de Deus, não sejamos nós achados lutando contra Deus. E eles concordaram. E o que aconteceu? A igreja está aqui até hoje. Porque é de Deus. Porque é de Deus. O homem não tem poder. Essa obra, meus queridos irmãos, essa obra é obra santa. É obra santa, é obra de Deus. Não tem para homem nenhum, não tem para nenhum demônio, nenhuma força do inferno parar essa obra. Não tem pandemia, não tem nada, nenhuma autoridade, porque essa obra é de Deus. E ela vai prosperar. Tem 100 anos, mais de 100 anos que nós estamos aqui nessa cidade. E vamos ficar aqui até a volta de Jesus Cristo. É isso que Pedro e os apóstolos falaram e fizeram. E o texto, então, meus queridos irmãos, termina, capítulo 5, verso 40 até o 42, termina mostrando o resultado da ousadia dos apóstolos. O resultado da ousadia dos apóstolos. Primeira coisa, receberam uma ordem para parar de falar e disseram, essa a gente não cumpre. E até hoje nós estamos no mesmo princípio. Nos convém obedecer a Deus do que aos homens. Nosso compromisso é com Deus, não com os homens. Segundo, a ousadia deles. Eles foram açoitados, mas não ficaram desanimados e nem com medo. Não. Terceiro, ao contrário, eles saíram de lá regozijando. O texto termina dizendo, regozijando. Não porque apanharam e sofreram, eles não eram masoquistas, absolutamente. Mas saíram alegres, porque estavam tendo o privilégio de sofrer pelo nome de Jesus. Sofrer por causa da justiça é um privilégio. É causa nobre. E por último, eles continuaram. Olha o que o texto diz claramente no versículo 42. Terminando. Eles continuaram a ensinar e pregar Jesus, o Cristo, todos os dias, no templo e de casa em casa. E tem muita gente satisfeito de ficar em casa, debaixo do cobertor, comendo pipoca agora, assistindo o pastor. E se não gosta desse aqui, passa para outro. Aí tem um cardápio muito grande. Mas esses irmãos aqui, com todas as adversidades, eles continuaram a ensinar, a pregar que Jesus Cristo é o Messias prometido. E que fora dele não há salvação. Não há outro nome, nem nos céus e nem na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. E a palavra final é, arrependei-vos, convertei-vos, para que vossos pecados sejam cancelados. Feche os seus olhos. Quando não falta compromisso, superabunda, ousadia, poder e coragem. Todo crente comprometido, ele é ousado, ele é corajoso, ele está debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que vossos pecados sejam cancelados.